Boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí. Hoje a gente vai continuar a falar sobre a Revolução Inglesa. Hoje a gente vai falar sobre essas três partes aí, essas três divisões: Guerra Civil, República de Cromwell e Restauração Monárquica. Na última atividade a gente viu que o rei e a Inglaterra, né? A Inglaterra estava passando por aqueles problemas religiosos, né? O rei era anglicano, tinha ligações com o catolicismo e o restante do país, né, era de outras religiões, principalmente as religiões protestantes. O rei, como era absolutista, né, começava a perseguir as pessoas de outras religiões. Como a gente sabe, esses reis que têm todos os poderes nas mãos, os reis absolutistas, eles também comandavam a religião de seus países. E aí na Inglaterra estava ocorrendo isso. Em 1637, o rei da época, chamado Carlos I, tentou substituir o culto presbiteriano. Esse culto é um tipo é um culto assim mais ligado aos é um culto protestante mais ligado aos calvinistas, né? Ele tentou substituir esse culto presbiteriano pelo anglicano de maneira forçada. E os escoceses, que faziam parte ali do reino da Inglaterra, se revoltaram e o rei tentou organizar um exército. Para isso ele precisava do apoio do parlamento. O parlamento não gostou e o rei resolveu dissolver o parlamento, fechar o parlamento. Em 1640, algo parecido ocorreu também. Ele tentou de novo auxílio do parlamento e o parlamento não quis aceitar a ideia dele e ele ordenou de novo o fechamento do parlamento. Os parlamentares tentaram escapar do local, né, do parlamento, sair do prédio, mas ele ordenou a invasão do prédio do parlamento por seus soldados. A partir daí começa a Guerra Civil na Inglaterra. A alta nobreza, os nobres, né, estavam com o rei e o parlamento ficou ao lado dos cidadãos. Quem liderou o parlamento foi Oliver Cromwell. Ele era um puritano. Então, puritano é mais outra denominação protestante, também mais ligada aos calvinistas. Bom, República de Cromwell teve um combate, né, uma guerra civil entre o parlamento e as forças do rei. As forças de Cromwell venceram numa batalha chamada de Naseby, em 1645. O rei tentou se refugiar na Escócia, só que ele foi devolvido para a Inglaterra. E dessa vez para ele foi complicado, porque o parlamento decidiu que o destino dele seria a morte. Então esse é o primeiro caso aí desses reis absolutistas em que são mortos, né? A gente já está vendo aí, já está preparando para uma época em que o absolutismo não vai ser mais aceito. Então, a morte do rei aí, Carlos I, eu acho que é o primeiro sinal, né, de que o tipo de governo absolutista já não estava mais sendo aceito. Bom, o monarca é condenado à morte e eles colocam no poder Oliver Cromwell.
Ele, entre as medidas do seu governo, ele faz primeiro os atos de navegação. Com esses atos de navegação, qualquer carregamento, qualquer comércio feito a partir dos portos marítimos da Inglaterra deveria ser feito somente por embarcações ou comerciantes da própria Inglaterra. Nessa época, os holandeses tinham um monopólio do comércio marítimo. Então, para tirar esse monopólio, Cromwell coloca aí os atos de navegação. E aí, todo o comércio marítimo feito aí na Inglaterra deveria ser feito pelos ingleses e não por outros países. Ele também se torna Lorde Protetor, né? Mas infelizmente ele também manda fechar o Congresso. É bom a gente entender que quando Cromwell assume, é o parlamento que está assumindo, né? O sistema de governo muda também. Sai da monarquia absolutista e a Inglaterra se torna aí um período curto república. Eu digo que é um período curto porque Cromwell morre, né? Não se sabe se ele morreu envenenado ou se foi de febre. Seu filho assume, mas ele assume por pouco tempo. Ele não tinha o carisma do pai para prosseguir ali no governo e ele é substituído por um rei de novo. Não? Então essa fase aí a gente chama de restauração da monarquia. Dois governos, o governo de Carlos II, filho de Carlos I, e Jaime II. Carlos I foi aquele governante que foi morto lá, né? Como eu falei aqui. Bom, o governo de Carlos II, então a monarquia volta, né? Era a monarquia absolutista, aí vem o período de Cromwell com a república e agora de novo a monarquia. E entre as medidas desse novo rei aí, ele já, né? Ele continua com o governo absolutista. Ele persegue religiosos que não sejam anglicanos, né? Principalmente os calvinistas. E ele se aproxima da França, de Luís XIV. A França, nessa época, Luís XIV tinha um governo católico. Então, as pessoas já não gostavam de Carlos II por conta disso, né? Se aproximou dos católicos de outro país e começou a fazer perseguições religiosas de novo. Bom, o governo autoritário e absolutista continua com o irmão de Carlos II, Jaime II. Carlos II morre e seu irmão assume, Jaime II, e mantém o mesmo tipo de governo, né? Absolutista, de perseguição e tudo mais. E o Jaime II, ele tem uma das medidas do seu governo é isentar, acabar com os impostos para os católicos que existiam. Então, quer dizer, todo mundo pagava imposto, menos os católicos. Então, isso também não estava sendo aceito, né? Então, a gente vai continuar na próxima aula com um finalzinho desse assunto aí. Então, a gente viu Guerra Civil, República de Cromwell e Restauração da Monarquia. No final, vocês vão ver aí um pequeno exercício, porque Carlos I decidiu fechar o parlamento em 1637 e 1640, o que foram os atos de navegação de Cromwell, e cite duas medidas tomadas pelo rei Carlos II. Ok?